Amém, gente. A gente vai falar agora sobre os profetas menores nesse período e a gente quer situar, para começar essa aula, os profetas menores, antes de mais nada, no contexto do Antigo Testamento. Ou seja, é importante a gente ir construindo essa ideia, essa visão panorâmica do Antigo Testamento para a gente conseguir situar. E os profetas menores são conhecidos por serem aqueles cujos nomes, que Clovinho citou aqui, alguns nunca tenham ouvido, não lembrem de ter aberto para ler. E tem até uma brincadeira que os pastores, na época que a gente usava a Bíblia de papel, né, brincavam: gente, abre aí Abacuque. Aí aquele barulho de gente descolando a página da Bíblia, né? Que são os profetas que, quando alguém abria, tinha que ficar descolando a página da Bíblia, porque ninguém quase lê. E, na verdade, quando a gente estuda o conteúdo desses livros, a gente descobre que eles não perdem em nada para o restante do conteúdo das Escrituras. Alguns diriam assim: não, mas os profetas menores não tratam de coisas tão ricas quanto, por exemplo, os evangelhos. Mentira! Os profetas menores estão cheios de evangelho ali, estão cheios de promessa messiânica, da misericórdia de Deus, enfim, de todo o plano redentivo de Deus. Então, na verdade, a gente é preguiçoso, esse é o ponto, né? A gente não quer ler todo. E aí a gente, quando se lança nesse estudo, e hoje a gente vai passar bem correndo, são 12 livros, né? A gente acaba descobrindo esse tesouro que estava ali escondido e muitas vezes a gente não lia tanto quanto deveria. Então, no contexto do restante do Antigo Testamento, eu gosto de usar essa sequência numérica aqui só para uma questão de memorização didática. Então repete comigo: 5:12, 5:5:12. Tá vendo? Não é muito difícil, dá até para fazer um rap, né? 5:12, 5:5:12. Não é muito difícil decorar. E qual é o valor da gente decorar essa sequência? É porque a Bíblia, ela divide, os estudiosos gostam de fazer essa divisão da Bíblia entre os 5 primeiros livros da Bíblia, que são o Pentateuco, não é? Aí depois vem os 12 livros históricos a partir de Juízes. Aí depois dos 12 históricos vem os 5 poéticos. Depois de 5 livros poéticos vem os 5 profetas maiores e depois deles os 12 profetas menores. Então os profetas menores são o último grupo, o grupo de 12 que estão situados no final do Antigo Testamento. Então é importante a gente ganhar essa noção aí. E o período profético, ele se deu no período, a era dos profetas foi mais ou menos, vamos dizer assim, marcada pela monarquia, não é? Entre os séculos aí 9º e século V antes de Cristo. Então esse é o período da monarquia e esse, portanto, é o período em que os profetas agem. Eles agem dentro do governo teocrático de Deus, como porta-vozes de Deus, alertando reis, sendo usados para ungir os reis de Israel e chamar o povo à obediência. Então, o primeiro desses grandes profetas é o profeta Samuel. Lembrando que essa era, ela sucede à era dos juízes. A era dos juízes foi uma era que, lembra do texto, né? Não havia rei em Israel, cada um fazia segundo melhor lhe parecia. Não havia um governo teocrático muito bem definido. A coisa não estava tão estruturada, mas já nesse período não, a gente vai ver que já é um período em que há uma estrutura melhor. E Samuel então inaugura esse período, vamos dizer assim, depois de Moisés. A gente diria que Samuel é o grande profeta. Então essa noção é importante você ter. Quem é o grande profeta em Judá, em Israel? De vez em quando a gente ouve falar de um profeta aqui e outro ali, talvez muito sem tanta relevância, mas o grande profeta relevante vai ser Samuel, cuja história está lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, que é um profeta que nasce de uma mulher estéril chamada Ana, e Deus usa ele de forma única, de forma singular, porque ele nasce de um milagre e ele cresce sendo ensinado pelo sacerdote Eli nas Sagradas Letras. Ele cresce desde pequenininho, assim que ele é desmamado, ele é adotado por Eli, e Eli ensina ele o caminho, e ele tem experiências fortes com Deus. Ele é usado de uma forma única por Deus.
nesse treinamento. E ele é usado então para ungir os 2 primeiros reis de Israel, que foram Saul e depois Davi. Então Samuel teve esse peso muito importante dentro desse início de caminhada teocrática, em que Israel tinha uma figura de governo forte no rei, mas sempre presente também a figura de um profeta. Ou seja, não basta a gente ter um rei, não basta a gente ter alguém que seja um bom gestor público, não basta a gente ter alguém que tenha habilidade para gerir recursos. Não, nós não somos uma nação que se basta como nação, não. Nós só somos uma nação, e todo o sentido de a gente ser nação é a gente ser nação para Deus, ser uma nação que vive debaixo de uma aliança com Deus, uma nação através da qual Deus vai separar um povo. E aí, depois de Samuel, a gente destacaria aqui 3 profetas que não são autorais, mas que tiveram uma importância muito grande, cujas histórias estão presentes nos livros de Samuel, Reis e Crônicas. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. São eles Natã, que é aquele profeta que acompanha Davi, confronta Davi, né, com a história da Batseba. Elias, que foi usado por Deus para acabar com o culto de Baal, que era promovido pelo rei Acabe, que tinha se casado com Jezabel, né? E aí Elias é usado por Deus para destruir aqueles profetas de Baal, destruir aquele culto, envergonhar os falsos cultos no meio de Israel. E Eliseu, que é o discípulo de Elias, que tem histórias lindas também, não é? Aquela história dos carruagens e cavalos de fogo que estavam cercando eles e protegendo eles, e o moço de Eliseu não conseguia enxergar aquilo, fica apavorado, e estavam sitiados ali pelo exército sírio, não é? E Eliseu ora, fala assim: abre os olhos dele para ele enxergar também que o exército que está com a gente é muito maior e muito mais poderoso. Então a gente vê grandes profetas sendo usados de formas maravilhosas, não autorais também, que não tem livros escritos na Bíblia deles, não é? Mas tiveram uma importância muito grande. E aí, depois deles, vem então aqueles que a gente vai começar a tratar aqui. Tem os profetas, e a gente vai ver aqui na tabela que a gente vai colocar, os profetas maiores. Os profetas maiores são 4. Eles escrevem ao todo 5 livros, porque Jeremias escreveu o livro de Jeremias e o livro de Lamentações. Mas Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel são 4 livros maiores. E essa é uma primeira dúvida que surge. Por que uns são chamados de profetas maiores e outros menores? Os maiores eram mais importantes? Não. Se você ler o conteúdo deles, você vai ver que eles escreveram mais conteúdo. E por isso, eu diria que o livro de Isaías é mais importante do que o de Sofonias. Mas não porque a essência do conteúdo fosse, vamos dizer assim, mais santa. Não. Mas é porque ele escreveu mais coisas, ele revelou mais coisas, só por isso. Mas não pela importância. É aquilo que eu falei. A estrutura de um relacionamento de Deus com o seu povo dentro de uma aliança, em que Deus requer obediência à lei, em que Deus requer santidade, requer fidelidade, e o povo se rebela contra Deus, e o profeta é levantado contra Deus para confrontar o povo, e para proferir juízo contra a desobediência, e para mostrar as promessas de Deus para aqueles que viverem uma vida de obediência. Essa estrutura está presente em todos os profetas da Bíblia, tá bom? Todos os livros proféticos, tanto dos maiores quanto dos menores. Então, os livros proféticos, então, a ordem dos livros dos profetas menores foi motivada pela ênfase do caráter divino e não pelo tema... a ordem dos livros foi motivada pela ênfase do caráter divino e pelo tema da aliança, não foi pela ordem necessariamente cronológica, como é o caso dos profetas maiores. Bom, seguindo aqui, então a gente vai dividir essa aula em 5 períodos, na verdade. Então, os profetas menores, eles profetizaram dentro de 5 períodos da monarquia. O primeiro deles é esse período aí,
após a divisão do reino. E aí, no último fim de semana de treinamento, teve uma aula sobre monarquia, em que foi tratada a questão da divisão dos reinos. Os primeiros reis de Israel, Saul, Davi, Salomão, filho de Davi. Só que Salomão, quando morre, a coisa não fica muito bem estruturada. E aí ele acaba ficando um pouco, titubeia um pouco e acaba ficando um pouco agarrado à questão de ele nomear formalmente o filho dele, Roboão, como rei. Ele acaba afirmando isso, mas ele titubeia um pouco. Isso acaba fazendo com que Jeroboão, um cara que era alto oficial dele, se levantasse com uma liderança forte e acabasse promovendo um racha. Roboão, quem conhece a história, filho de Salomão, acaba não tendo sabedoria, ouvindo conselhos errados, e aí acontece a divisão do reino. E a partir daí, a gente vê a necessidade da presença de profetas que venham a orientar. E aí, a partir daí, gente, é que a gente vê essas duas colunas aqui, passam a existir dois povos. O povo de Deus passa a ser representado por dois povos, por dois reinos. O reino do sul, que é Judá, e o reino do norte, que é Israel. Está vendo lá no mapa? Aquela delimitação amarela é o reino do norte, que é Israel. Quem ficou com o reino do sul? A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Só essas duas tribos ficam com o reino do sul, cuja capital continua sendo Jerusalém, que já era a capital de Israel. E o reino do norte, que fica com Jeroboão, ele é composto pelas demais 10 tribos. Só recapitulando para a gente tentar situar historicamente onde é que esses profetas menores vão entrar, tá bom? Então, vale a pena, se você ainda não tinha essa noção toda, a gente está correndo bastante aqui para entrar na nossa aula, mas depois de você estudar sobre isso aqui, porque isso aqui, irmãos, está dentro da estrutura básica de toda a Bíblia. E grande parte da Bíblia, se você não estudar um pouquinho sobre a divisão dos reinos, você vai ter dificuldade de entender. Agora, ao longo dos reis, né, da sucessão dos reis, tanto de Judá quanto de Israel, a gente vê o mesmo comportamento se repetindo, que são reis sendo desobedientes, que são reis sacrificando a outros deuses, se casando com mulheres estrangeiras, assim como Salomão tinha feito. São reis conduzindo o povo, muitas vezes, para um governo ruim, do ponto de vista espiritual, por falta de fidelidade a Deus, querendo ser como os outros povos, e Deus levantando profetas para puxar a orelha desses reis e para proclamar a justiça, a verdade, o juízo, mas também, irmãos, e aí é muito importante a gente entender isso, sempre, em todos os livros, a misericórdia. Algumas pessoas falam assim, não, eu não gosto muito de Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento tem textos muito pesados, falando sobre o juízo de Deus, não é? Gente, todos esses textos pesados que falam sobre o juízo de Deus, têm promessas para aqueles que se converterem, para aqueles que se voltarem para o Senhor. Deus nunca promete juízo sem um propósito pedagógico muito bem definido. Sempre existe um convite a um retorno. Sempre assim, gente. A gente vai ver isso. Então, aqui existe a divisão dos reinos, não é? E a gente vê que logo no início, os primeiros profetas que se levantaram dentro do ambiente do reino do norte, de Israel, foram Elias e Eliseu. E no contexto de Judá, nesse primeiro momento ainda pré-exílico, os primeiros que se levantam são, o primeiro que se levanta aqui nessa primeira sessão, que é após a divisão do reino, é Obadias. Então a gente vai passar rapidamente aqui pela mensagem de Obadias. Eu vou ter que consultar bastante aqui, porque é bastante conteúdo, o tempo é pouco. E eu tive que ir montando esse quebra-cabeça aqui para a gente conseguir transmitir de uma forma aplicada. Então eu dividi aqui no meu material, depois vocês vão ter acesso a esse PDF, que está bem mais completo que os slides, em três coisas que eu acho que são relevantes. Eu acho que detalhes sobre data, quem é o autor, se é fulano, se é beltrano, isso aí você vai no Wikipedia depois e consulta. Mas o importante para a gente é dizer o que aquele profeta está mostrando de errado, né?
o que ele mostrou em termos de conserto, como é que o povo tinha que se consertar com Deus e como é que a gente aplica isso para a nossa vida. Então essa estrutura eu vou repetir em todos os profetas. São as coisas que eu acho mais importantes para a gente trazer isso para a nossa vida prática aqui. Tá bom? Então, livro do profeta Obadias, diz assim, logo no início. Então, eu coloquei assim também o assunto geral, destruição de Edom, palavra-chave é Edom, e o primeiro versículo que a gente vai ler é o versículo-chave. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e o mensageiro foi enviado às nações para dizer, preparem-se para a guerra contra Edom. Então o livro de Obadias, ele é uma proclamação de juízo contra Edom. Quem é Edom? Edom era o neto de Esaú. Lembra de Jacó e Esaú? Netos de Abraão? Esaú então dá origem a um povo que são os edomitas. E os edomitas se levantam em guerra contra Israel. E nesse momento Obadias está proferindo juízo contra os edomitas. E o livro dele vai se focar nisso. E aí, olha que interessante, gente. Esse primeiro livro ele vai falar uma palavra de juízo contra o inimigo do povo de Deus. E olha o que ele diz: você, Edom, não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Os edomitas estavam comemorando, celebrando a desgraça do 7 de outubro. Quem está acompanhando, quem está ligado em política aí sabe do que eu estou falando, né? Não deviam, não é isso. Deus não vai abençoar esse tipo de atitude, de debochar do povo dele, por mais errado que o povo dele estivesse, é o povo dele. A aliança não era com Esaú, era com Jacó. Jacó teve o nome transformado para Israel. Vejam que Deus, quando vai proteger Jacó, ele não faz isso pensando necessariamente em Jacó, mas na aliança que ele tem com Jacó, na aliança que ele tem com Israel. E Deus, irmãos, fez promessas de proteger, de conduzir e de redimir o povo dele, Israel. E ele vai honrar com essas promessas, independente de Judá, de Israel, terem errado aqui e ali. Então, Obadias tem essa curiosidade, ele é o menor livro do Antigo Testamento. O contexto é esse que eu li agora, né? E aí existe uma promessa interessante. 2/3 do livro de Obadias são dedicados ao juízo contra Edom. E aí uma parte é dedicada a uma promessa a Israel. Quando ele fala de Sião, toda vez que aparecer essa palavra Sião, é normal que esteja se referindo a Judá. Sião era o monte sobre o qual Jerusalém foi edificada. Jerusalém é a capital do Reino do Sul, de Judá. Samaria é a capital do Reino do Norte. No monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança. Então Deus está proferindo juízo contra Edom, inimigo do povo de Deus, e proferindo livramento e bênção para Sião, para Jerusalém, para Judá, como um lugar que está aliançado com ele. Então a mensagem de redenção que percorre o livro é uma mensagem de um Deus que zela pela sua aliança com seu povo, e por isso vai sempre redimi-lo, vai sempre restaurá-lo e vai sempre estar ao seu lado contra os seus inimigos, mesmo que às vezes ele queira usar os inimigos para trazer alguma forma de lição ou de juízo. É interessante que o apóstolo Paulo usa essa diferença entre Jacó e Esaú para fazer alusão à doutrina da predestinação lá em Romanos 9. Quem gosta de estudar aí calvinismo, arminianismo, com certeza já se debruçou sobre Romanos 9, já viu ali, não é? Nem eram gêmeos nascidos quando o Senhor disse: o mais novo será servo, o mais velho será servo do mais novo, não é? Falando que Jacó seria servo, Esaú seria servo de Jacó. Tá filmando não, né? Se você estiver filmando, vira meme amanhã, né? Então,
o apóstolo Paulo usa exatamente porque no entendimento deles isso era muito claro. Algumas coisas que estão presentes aqui, para a gente fica um pouco, tem que situar quem é Edom, mas para ele estava muito claro, Edom é Esaú, Judá, Jacó, né? Então, a gente precisa então sempre lembrar disso. Aplicação. Hoje também a gente vive numa cultura que, assim como os edomitas, era uma cultura secularizada, antropocêntrica, descomprometida com Deus. Mas também onde eu e você, como verdadeira igreja de Jesus, como Israel de Deus, como povo eleito, o povo que vive numa aliança com Deus, a gente precisa continuar caminhando rumo ao compromisso com a aliança que a gente tem com Ele, rumo à vida eterna, sabendo que um dia o Senhor vai colocar um ponto final na história, e não vai ser Babilônia, não vai ser Roma, não vai ser Edom, não vai ser a Síria que vão prevalecer, vai ser o povo de Deus que Ele escolheu, separou e vai continuar seguindo adiante, a despeito de toda perseguição. Essa lógica que eu acabei de falar aqui, irmãos, é uma lógica que vai se repetir pedagogicamente ao longo de todos esses períodos. Então a gente falou aqui, primeiro profeta, Obadias, que tratou do período logo alguns anos após a divisão dos reinos entre Reino do Norte e Reino do Sul. Agora a gente vai avançar, está avançando aqui para o nosso segundo período da história em que os profetas menores se levantaram. E aí nessa tabela aqui, que se você receber o PDF você vai observar, está presente ali, por exemplo, Isaías no meio. A gente não vai falar dos profetas maiores que vão estar presentes, é só para você ter uma ideia, por exemplo, de que Miqueias profetizou, foi contemporâneo de Isaías, tá bom? E aí a gente vai dar destaque aqui agora a esses profetas, 5 profetas menores que profetizaram nesse período, que é o período de um quase avivamento no norte e de um avivamento no sul. A história conta que em 841 a.C., Jeú se levantou em Israel e diz o texto que ele dizimou toda a descendência de Acabe, 70 filhos de Acabe. Acabe tinha sido aquele rei ímpio, iníquo de Israel, que tinha se casado com Jezabel e tinha promovido em Israel o culto a Baal. Gente, a gente está falando aqui do povo de Deus ferindo o primeiro mandamento, do povo de Deus entrando em aberta traição contra ele, de algo muito grave. E Deus levanta Jeú. Quem está acompanhando certinho a leitura dos reis já leu essa história semana passada, E ele dizima toda a descendência de Acabe, até finalmente chegar em Atalia, para estabelecer um novo reinado, e ele assume o reinado sobre Israel. Diz assim, em Reis, agora falei aqui em não colocar se é primeiro ou segundo Reis, depois eu vou consertar isso aqui. Acredito que seja segundo Reis. Jeú não teve cuidado de andar, apesar disso, de ele ter feito feito a justiça no sentido de banir o culto a Baal em Israel, ele não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levou Israel a cometer. Ou seja, embora Jeú tenha tido o seu grande feito, no sentido de varrer o culto a Baal, o texto diz que no final da história ele não teve cuidado de fazer segundo Deus tinha estabelecido na lei dele. E aí, por isso que eu coloquei no título aí, quase avivamento no Reino do Norte. Quase que Jeú consegue trazer o avivamento, um retorno à palavra, um novo momento. Já em Judá, o sacerdote Joiada comanda a deposição de Atalia, filha de Acabe, proclama Joás como rei, mata Atalia, manda matar, e faz uma aliança pública de fidelidade com o povo de Deus, em que ele diz assim: então toda a terra, todo o povo da terra entrou no templo de Baal e o derrubaram, despedaçando os altares e as imagens de Baal. Matã, o sacerdote de Baal, foi morto diante dos altares.
O sacerdote Joiada pôs guardas sobre a casa do Senhor, todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou tranquila. Então, nesse momento, esse sacerdote Joiada consegue comandar um avivamento no meio de Judá. Quando eu falo avivamento, gente, sempre o que tem que ter em mente? Um retorno do povo dele para a palavra dele. Um despertamento espiritual, uma tomada de consciência coletiva de que eles estavam vivendo em rebeldia contra Deus, que eles precisavam se consertar, que eles precisavam se voltar para Deus. Então, nesse momento aí, então, a gente vê alguns profetas se levantarem, e aí o rei de Judá, que fica, colocado por Joiada lá, é o Joás, com 7 anos de idade, e ele reina durante um certo período, e Joás reina com fidelidade ao Senhor. Judá vive um novo momento. Vejam que vocês lendo Reis, vocês vão perceber essa oscilação, é sempre assim. O mesmo Jeú que fez um ato heróico, agora Jeú é meu herói, depois faz bobagem. E a gente vê isso acontecer com muita frequência, reis que fizeram grandes coisas, que foram usados por Deus. E isso desperta a nossa consciência e nos alerta para o fato de que nós também podemos ter momentos de muito vigor espiritual, podemos ter momentos de muita fidelidade a Deus, de muita entrega, de derramar nossa vida totalmente diante dele. E se a gente não vigiar, se a gente não cultivar a nossa relação com Deus, depois de algum tempo a gente pode começar a fazer bobagem, né? O pastor Henrique gosta de falar isso. O mais importante não é como a gente começa o ministério, mas como a gente termina. A gente precisa ter essa consciência, né? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É exigida perseverança, e a palavra diz que os eleitos, os pontos do calvinismo, os eleitos vão perseverar até o fim, porque o próprio Deus vai capacitar eles a perseverar até o fim. E a gente precisa ficar alerta aí. Então Joel, primeiro profeta a ser destacado nesse período aí, traz como assunto central a predição da dispensação do Espírito Santo, um assunto mais importante, não é? Mas ao mesmo tempo uma palavra de juízo também. Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. Quando fala dia do Senhor, ele está falando de dia em que o Senhor vai fazer justiça, dia em que o Senhor vai derramar juízo, dia em que o Senhor vai colocar um ponto final naquela bagunça. Sempre que os profetas usam essa expressão, o dia do Senhor está próximo, ele está se referindo a isso. E aí, no caso de Joel, foi um livro escrito no momento de terrível devastação na terra. E aí existe uma interpretação de que a devastação que ele descreve, que é uma devastação de gafanhotos, alguns acreditam que seja uma devastação literal mesmo de gafanhotos, que havia espécies diferentes de gafanhotos que tinham vindo em nuvens e devastado as plantações e produzido fome e desgraça naquele momento em Judá. Mas tem um versículo 6 do capítulo 1 que abre uma possível interpretação de que Joel só estava fazendo uma referência à devastação bélica que eles tinham sofrido, aos ataques que Judá vinha sofrendo de reis inimigos. Olha o que ele fala, Joel 1:6. Deixa eu passar aqui. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Então, alguns intérpretes entendem que aqui ele está abrindo a possibilidade de interpretação que gafanhoto é só uma figura, uma metáfora para aquilo que de fato estava acontecendo, uma devastação por conta da guerra. E aí há então uma alusão ao dia do Senhor, a assolação do Todo-Poderoso, capítulo 1, verso 15. E qual é a palavra que o Senhor dá quando ele está falando de juízo em meio à desobediência e rebeldia? A palavra de Deus, irmãos, é sempre a mesma. Olha o que ela diz: convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Essa é a tônica do ensino profético.
Gente, vocês estão sofrendo uma devastação na vida de vocês, a nação está em frangalhos, olha como é que está esse país, olha a corrupção no governo, olha a imoralidade, olha tanta desgraça. Qual é a solução para isso tudo? Quem sabe a gente escolher melhor nossos políticos? Será que falta essa consciência? É só uma questão de consciência em relação à boa escolha de políticos? É claro que isso é importante, é claro que isso tem o seu papel, mas não era isso que os profetas ensinavam. Eles falavam assim: quer saber o que é solução? Não é uma política boa de segurança pública, de educação e de saúde que vai resolver o problema das milícias e das facções criminosas do Rio de Janeiro. O que resolve o problema do homem, seja em que lugar for, em que nível for, em que extrato da sociedade for, é a seguinte frase: convertam-se a mim de todo o seu coração, com jejuns, com choro e com pranto. Então Judá precisava se voltar para o Senhor. A mensagem de redenção de Joel era essa, não é? Ele proclama a ação da misericórdia de Deus se o povo se arrependesse, e de juízo sobre os inimigos do norte, lá no capítulo 2, verso 20. E aí, gente, eu gosto muito desse profeta, eu corro o risco até de dizer que esse é o meu profeta preferido. Estou achando que eu acabei omitindo aqui nos slides. Tá. Por causa desse texto aqui. Porque esse texto aqui é o texto em que, no Antigo Testamento, você vê uma profecia clara sobre o Pentecostes. Alguns especialistas, estudiosos, gostam de dizer que o Pentecostes é a inauguração da igreja, que a partir daquele momento o Espírito Santo veio sobre a igreja. E quem profetiza isso? Olha o que Joel diz: e acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. E aí alguns poderiam dizer: poxa, mas ele não está falando sobre um momento depois que o Senhor de algum modo se derramou e visitou o seu povo? Não. O próprio apóstolo Pedro, naquele sermão dele depois do Pentecostes, como é que ele explica aquele fenômeno? Ele fala: gente, o que está acontecendo aqui foi aquilo que o profeta Joel profetizou. Ele está se referindo a esse texto aqui. A solução para Judá, para Jerusalém, para a Oceânica, para Niterói, para o Brasil, solução para o mundo, é o derramamento do Espírito Santo, é um encontro com Deus, é a gente cultivar uma vida cheia do Espírito, é a gente entender o que Paulo quis dizer lá em Efésios, capítulo 4:30, ele diz assim: não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vocês têm o Espírito Santo, vocês precisam buscar uma vida debaixo de uma aliança com Deus, uma vida em que Deus vai usar vocês, vai falar através de vocês, vai operar transformações em vocês, e com isso, gente, a devastação não vai vir, porque a devastação sempre vem. Naquela época, pode ser que fosse uma de gafanhoto, pode ser que fosse de um exército, mas todos nós, gente, a história de Israel é a minha e a sua história. É a história de gente que muitas vezes está sofrendo por causa de infidelidade a Deus. Muitas vezes a gente não é tão honesto para reconhecer isso, não é? A gente foge dessa interpretação. Mas o que Deus quer é que a gente olhe a nossa vida, nossas atitudes, nossas escolhas, nossas decisões, à luz da nossa aliança com Ele, e diga: Senhor, eu estou sofrendo essa devastação toda aqui, e hoje eu consigo enxergar que tem a ver com aquela minha atitude soberba, rebelde, quanto mais. E aí Joel fala também sobre a restauração eterna de Judá. Aí talvez eu tenha pulado. Joel 3, acho que eu não botei aqui, mas diz assim: Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Aqui ele está fazendo uma alusão ao reino de Deus, à vida eterna, não é? A mensagem de restauração diante de Deus.
há uma condição, eu estou no 3:20, tá, gente? Eu não preparei esse slide para projetar para vocês. Há uma condição em que a gente vai viver e habitar eternamente com Deus em glória. Isso está relatado lá em Apocalipse 21. Farei descer sobre vocês novos céus e nova terra. Enxugarei dos vossos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá choro nem pranto, né? E a profecia então é de que a gente vai saber que há Deus no meio de Israel. Bom, então Joel, o próximo profeta desse período aqui, profeta Jonas. Jonatas não foi engolido pela baleia, tá bom, gente? Se você se chamasse Jonatas, você teria entendido a piada na hora. Como é que você se chama? Foi engolido pela baleia, né? A infância traumatizada na igreja com gente que não sabia nada de Bíblia, né? Então, o profeta Jonas, vamos passar para o próximo aqui. Clovinho me regula no tempo aí, hein? Senão você sabe como é que eu sou, né? Assunto central, um recado de misericórdia para Nínive. Palavra-chave, misericórdia. Seria uma palavra-chave, juízo, mas na verdade o livro acaba sendo uma expressão da misericórdia e da graça de Deus. Alguns acham que o livro é sobre um profeta que foi desobediente, mas na verdade o livro é sobre um Deus que é misericordioso, muito para além da conta, muito para além da nossa capacidade de compreender. A Assíria era uma nação inimiga, arqui-inimiga de Israel. Era um povo extremamente cruel, que fazia coisas perversas com os povos que eles dominavam. E Nínive era a capital da Assíria. E Nínive era uma cidade muito grande. Especula-se que Nínive tivesse por volta de 70 mil pessoas. Hoje 70 mil, se eu falar, uma cidade médio porte, né? Meio pequena. Só que para aquele tempo era uma megalópole. 70 mil era gente demais para aquelas culturas que eram povoados, espalhados, né? Então Nínive era uma nação forte naquele tempo, perversa, e Jonas detestava Nínive. Ele tinha pavor. Pensa num povo que você preconceituosamente possa ter pavor. Eu não gosto desse tipo de gente. Eu não gosto de miliciano do Rio de Janeiro. Esse pessoal que faz crueldade, perversidade, decapita os outros. E eles fazem mesmo. Pensa em gente assim, aí Deus fala para você, ó, que eu quero que você saia, que você vá lá no meio da milícia, lá no Jacarezinho, sei lá. Pensa num lugar brabo aí. Eu não tenho tanto conhecimento assim, hã? Não, aí é pesado. Falar da cidade vizinha aqui, né, Clovinho? Não dá, cara. Porque a cidade vizinha tem os seus pontos fracos, mas ela também tem os seus pontos fortes. Brincadeira. Eu posso até brincar porque até 9 anos de idade eu cresci em São Gonçalo, uma região rural de São Gonçalo ali chamada Marambaia. E aí, gente, pensa num lugar ruim, e aí Deus fala para ele, vai lá e prega para eles. E o quê? Eu quero que você pregue para esse pessoal, quero que você pregue para esse povo ruim. E Jonas simplesmente fica totalmente contrariado. E ele pega um navio na direção oposta, olha aí. Nínive ficava ali, ó, tá vendo? Ele estava em Jope, no porto de Jope, e ele teria que ir para Nínive, por terra, região nordeste em relação a Israel, em relação à região palestina ali, não é? E aí o que ele faz? Ele vai para Tarsis, que é o lugar mais longe possível, dá uma passagem de navio para o lugar mais longe daqui, que a gente consiga ver com segurança, que naquele tempo eles não saíam dali não, aquilo ali era mar aberto, era complicado, o Mediterrâneo ainda estava sob controle. E aí Jonas então sai, alguns conhecem bem a história, né? Foge do chamado do Senhor, ele é cuspido, naquele navio, né? Ele tinha contado para os caras do navio, o texto fala isso, que ele tinha contado que ele estava ali desobedecendo o chamado de Deus para ir para Nínive. Então quando vem aquela tormenta e o barco fica a ponto de naufragar, os marinheiros pensam assim, cara, aquele cara que está aí, ele tinha dito que estava fugindo do chamado de Deus, né? Então a culpa é dele, é ele que está fazendo a gente sofrer. A teologia dos caras era totalmente certa, né? Mais certa do que de Jonas. E eles então jogam Jonas para fora do barco, um grande peixe, que a Bíblia não diz que foi uma baleia,
Por isso que eu achei uma imagem aí que não é bem uma baleia, né? Não sei o que é aquilo, é um grande peixe. Engole, ele fica 3 dias e 3 noites naquele ventre de peixe, e ele ora a Deus, e ele clama a Deus, e ele meio que se acerta com Deus, né? Faz uma oração linda ali dentro. E diante daquela retratação, a fórceps, Deus faz o peixe colocar ele para fora, e ele segue o rumo a Nínive. Só que aí você pensa, pô, ele chegou em Nínive super animado, né? Missionário, de uma cidade diferente. Não, o texto diz que era uma cidade que levava 3 dias para ser atravessada, mas ele atravessa ela em 1 dia. E diz o texto que todo o sermão dele era o seguinte: em 40 dias Nínive vai ser subvertida. Então assim, ele não estava querendo morar com aquela gente, conviver com aquela gente, ele não quis dormir nem uma noite em Nínive. Vou passar correndo, gritando, só essa frase: ó, Nínive vai ser destruída em 40 dias. E aí diz o texto que o que acontece é um quebrantamento geral, uma comoção generalizada. Que aquele povo de miliciano, de gente perversa, de traficante de drogas, sequestrador de crianças, que escalpelava os inimigos deles, aquele povo começa a chorar e se quebrantar e se volta para Deus, gente. Isso mostra para a gente que às vezes Deus não está usando mais a gente por causa de preconceitos que a gente tem entranhado, e Deus quer tratar isso na gente. Ela falou: às vezes eu quero te usar em lugares que não são cheirosos, não são confortáveis, não são agradáveis para vocês, mas se eu te mandar lá, você tem que falar: eis-me aqui. E muitas vezes esses lugares que a gente tem repulsa, porque a gente entende que são lugares onde as pessoas menos querem saber de Deus, são os lugares onde as pessoas mais estão sedentas de Deus, estão muitas vezes mais receptivas para serem tocadas, porque elas já vivem o inferno. Você mostra um pedacinho do céu, elas se encantam, né? Porque a gente um dia já teve uma experiência parecida, não é verdade? Muitos de nós. E aí Jonas então acaba, o livro de Jonas acaba prenunciando a universalidade do Evangelho, né? Em que Deus alcançaria gentios de todas as nações. E o próprio Jesus apresenta Jonas como um antítipo dele próprio, né? Ele falou: ó, considerem Jonas, e Jonas até ficou 3 dias e 3 noites, né? Foi o tempo que Jesus levou até ressuscitar. A diferença é que Jesus cumpriu na sua ressurreição uma redenção aberta a todos os povos, gente de todas as línguas e nações, né? Então, a aplicação: lugares como Nínive estão sempre perto de nós, cheios de gente que não quer saber de Deus, mas que está morrendo de sede dele e nem imagina. Gente que nem sabe, mas quando tiver contato com você, vai descobrir que estava totalmente sedenta por Deus. Amém? Então, uma outra mensagem relevante para a gente aqui também. Agora, Amós, nosso próximo profeta desse período ainda, pré-exílico, diz assim, então, o assunto geral, o assunto central de Amós: o governo de Davi, final e universal. E aí, sempre que você vê essa expressão, descendência de Davi, governo de Davi, existe uma alusão aqui à descendência de Davi, a Jesus como descendente de Davi, a linhagem de Davi real, né? Que Jesus é parte dela, a gente conhece bem essa história. Palavra-chave: castigo, capítulo 6, verso 1. Ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais se dirige a casa de Israel. Homens notáveis estavam promovendo a injustiça em Israel. E aí Deus pega um cara que era pastor de gado e cultivador de sicômoro, que era um tipo de figueira brava, e Deus resolve usar esse homem com uma palavra profética bem pesada, né? E é interessante que olha o que o próprio Amós diz: eu não sou profeta nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros, mas o Senhor me tirou do trabalho e me disse: vai e profetize ao meu povo de Israel. Às vezes tem pessoas com crise de vocação que vêm conversar com a gente: pô, Jonas, eu queria me dedicar mais ao reino,
E, na verdade, ele por um tempo foi usado aqui como profeta. Deus levantou alguém que não era profeta, e Deus pode levantar pessoas de outras vocações para serem profetas de Deus. Deus usa quem Ele quer. Se Ele quiser usar um profeta que teve toda uma formação tradicional teológica, Ele vai usar. Se Ele quiser usar o boiadeiro, se Ele quiser usar pessoas simples, em situações simples, Ele vai usar. E o que faz a diferença não é a origem da pessoa, a classe social e a formação. É só uma coisa, se Deus está falando através dela ou não, porque se for Deus falando, é melhor obedecer, é melhor ficar atento. E aí olha o que ele levanta e fala, olha as denúncias que Amós faz, o contexto que ele serviu. A sociedade de Israel, em primeiro lugar, estava entregue a práticas injustas, vendem o justo por dinheiro, escravos, escravidão. Condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Pequenos delitos eram condenados com uma austeridade terrível. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho do necessitado. Um mau governo, uma má gestão pública e a irresponsabilidade, ela vai sempre levar à injustiça e à iniquidade. A cidade vai sendo levada para uma situação insuportável, desumana, injusta, sob diversos aspectos. E ele está falando aqui, olha quanta injustiça social na sociedade de Israel, do povo de Deus. Não tinha que ser diferente no nosso meio? A gente não é o povo de Deus? Não, mas Israel estava entregue. Promiscuidade sexual, no verso 7, ele diz: um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Nossa cultura banaliza, a promiscuidade, faz pouco caso de toda forma de perversão sexual. A gente está tendo aí um culto ao Baal, lá no Rio de Janeiro, Alguns dizem assim, Rock in Rio não é culto ao Baal, não. Rock in Rio, não pega pesado com Rock in Rio, não, é só um evento de música. Gente, é claro que é um evento cultural, é claro que o evento cultural, o elemento música, é um elemento que pode até estar livre de toda a contaminação. Mas tem lugares, irmãos, que são lugares onde se celebra a promiscuidade, a imundícia, aquilo que a gente como cristão fica se sentindo mal. Vou fazer o que num ambiente onde a promiscuidade é celebrada? Alguns irmãos falam assim, não, mas eu tenho paz e vou lá e não me sinto contaminado, não me sinto influenciado, oprimido, cansado por aquela celebração ali. Pode ser que o festival tem essa confusão, porque não é um elemento de um cantor que tem uma proposta musical e cultural legal, uma salada, tem 20 bandas ali, e algumas promovendo baixaria, e as pessoas que amam aquela baixaria estão lá também. Alguns podem olhar para mim e falar, Jonas, você é caretão mesmo, porque ele é pastor, ele nunca foi nesses lugares, Gente, eu cansei de ir, eu fui em 2 Rock in Rios. Então assim, eu não condeno quem vai, porque eu acho que é possível você ir lá e não se contaminar e vir embora. Mas eu, como cristão, eu não sei mais o que fazer num lugar desse, eu não tenho perspectiva como cristão de estar lá. Eu falo para minha filha que está com 17 anos, filha, vamos pensar em eventos legais, musicais, de bons músicos, boas bandas, que sejam diferentes daquilo, porque eu já estive lá 2 vezes na minha juventude. Então tem muita coisa boa em termos até de música secular que a gente entende que promove virtude de verdade, que promove beleza, e Rock in Rio não está entre elas, pelo menos na leitura que eu faço do que eu assisto daquilo ali, e a degeneração com que isso aconteceu de lá para cá, de um tempo para cá. Bom, outra coisa presente em Israel, profetas e nazireus corrompidos. Amós 2:11. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vocês deram vinho aos nazireus e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Gente, olha o que Amós está fazendo. Ele está botando a boca no trombone contra profetas falsos, corrompidos e nazireus corrompidos, e contra a atitude do povo de apoiar essa corrupção toda. Eu acho que não foi nada fácil para ele.
Ele com certeza foi muito criticado e atacado por causa disso, né? Tocou na ferida ali, na paixão, no ídolo do coração daquelas pessoas, né? A mensagem de Amós, então, era de juízo sobre Israel, Judá, mas também sobre os seus inimigos. Isso é uma coisa muito interessante que a gente vai ver presente nos profetas. Sempre Deus levantando, vocês, meu povo, estão vivendo desobediência nisso, nisso, naquilo, e vão sofrer o juízo de Deus se continuarem nessas práticas. Mas ele fala também, e você, Edom, e você, filisteu, ele começa a falar em diversas situações contra os inimigos do povo de Deus também. Há sempre uma palavra de juízo, né? Vários profetas fazem isso. E aí ele sofre resistência, não é? Diante da exposição franca da palavra, Amós sofre resistência. Eles mandam ele calar a boca. Você acha que eu estou exagerando? Expulsam ele e mandam ele calar a boca. Está lá no capítulo 7, verso 13. Depois Amazias disse a Amós: saia daqui, vidente. Amazias era o sacerdote do povo de Deus. O próprio pastor estava corrompido. Tem um profeta aí atazanando a gente, deixa a gente viver aqui como um falso relacionamento com Deus, que está levando a gente a viver do jeito que a gente quer, para de incomodar a gente. Gente, tem pastores hoje no Brasil, que tem ministérios muito grandes, igrejas com milhares de pessoas, que são Amazias, que se alguém entrar lá pregando a verdade para valer mesmo, não precisa nem ser boiadeiro, pode ser até um cara doutor em teologia, vai entrar lá pregando a verdade, ele vai ser expulso dali. Se for um boiadeiro, ele nem entra pelo tapete da igreja. E Amós corajosamente foi lá e pregou, e eles falam assim: sai daqui, seu vidente, fuja para a terra de Judá. Eles estavam no norte, né? O povo de Israel. Vai lá para Judá, quem sabe Judá quer te ouvir. O reino do sul, que é um pouquinho mais fiel a Deus. Em Judá você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Esse negócio aqui é do rei, o rei que manda aqui, cara. Vai embora daqui, você está incomodando. Eu não sei, irmãos, como ser profeta no mundo sem incomodar. Eu não acho que seja possível isso, né? Se você é profeta dentro da sua casa, gente, eu não estou falando isso para corroborar grosseria, falta de educação e falta de sabedoria, não. A gente tem que ter amor e sabedoria para falar, mas sempre falar a verdade. Eu não acredito que Amós estivesse sendo grosseiro, transmitindo as verdades, mas ele tem que falar a verdade. Você pode não concordar comigo, mas a verdade você vai ter que ouvir. E eu estou vindo aqui da parte do Senhor, segundo aquilo que a palavra do Senhor diz, e digo: você está errado. Tem um monte de problema sério que os filhos enfrentam, porque nem o pai nem a mãe falou para eles: filho, você está errado, senta aí agora. Essa educação positiva, vamos o tempo todo procurar, né, falar palavras de afirmação. Não, tem palavras de negação. Não pode, não é para fazer. Isso vai trazer tragédia sobre a sua vida, desgraça sobre ela. Então a gente precisa se levantar como profeta. O casamento, o relacionamento conjugal é uma coisa que pode caminhar para um rumo muito ruim, de uma relação desequilibrada, em que um não respeita os limites da autoridade do outro e da esfera de ação do outro. Não importa se é marido e mulher, não importa quem seja, ninguém tem direito de romper com certos limites do respeito. E isso, a Bíblia não defende isso em momento nenhum. Então você deve se posicionar: mas aqui você passou do limite, você está errado. Pega a Bíblia, abre e me mostra onde que essa atitude sua está certa, né? Então a gente precisa ser zeloso, né? Ser profeta no meio da nossa cultura. E por fim, acho que eu estava no texto errado ali, vamos lá. A gente passa então direto para Oséias, perdão. Saímos de Amós para Oséias. Assunto geral: apostasia de Israel. Palavra-chave: adultério espiritual. Versículo-chave, capítulo 6, verso 10. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel se contaminou. E aí, gente, Oséias vai ser uma figura profética usada de uma forma muito singular. Pelo seguinte: Deus chega para ele no início do livro e fala assim: Oséias, eu quero que você se case com uma prostituta. Você
Consegue imaginar isso? Deus mandando um profeta dele se casar com uma prostituta. E ele se casa com uma prostituta chamada Gomer, e tem 3 filhos com ela. E Deus fala para ele que estava querendo mostrar, através desse casamento, revelar para Israel qual era a condição que a nação estava vivendo. E ele tem 3 filhos com Gomer. Jezreel, que é o nome que foi dado à alusão ao local onde Jeú exterminou a família de Acabe. Jezreel é conhecido como esse lugar. Isso virou um marco em Israel. E com isso Deus estava falando, vocês estão indo na onda de Acabe? Vocês estão querendo imitar o exemplo dele? A desgraça que se abateu sobre ele vai se abater sobre vocês. É isso que é a mensagem do primeiro filho de Oséias. Não me pergunta por que Deus usou essa pedagogia, mas ele usou. O segundo filho de Oséias com Gomer foi Lo-Ruamá. É uma filha chamada Lo-Ruamá, que significa não recebeu compaixão. Deus não vai ter misericórdia se você continuar nessa prostituição. E o terceiro filho, Lo-Ami, não meu povo. E aí, esses 3 filhos então dão um recado que Deus queria passar. Gomer volta a se prostituir, mas depois de um tempo, Oséias recebe ela de volta, está relatado lá no capítulo 3, para uma relação de fidelidade. Então assim, ela entra numa situação que, eu casei com uma mulher prostituta, ela ainda está me traindo, depois de eu ter 3 filhos com ela. Só que Oséias tinha todo o direito, mas não é isso que ele faz. Diz o texto que ele compra ela de volta, que ele paga para ter ela de volta. Meio que com isso revelando o modo como Deus, apesar de a gente ser quem a gente é, apesar de a gente ser tão desmerecedor de tanta bondade, de tanta misericórdia, de tanta paciência, Ele insiste em ser paciente com a gente. Oséias capítulo 2, verso 14. Portanto, eis que a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração, e ali eu lhe devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali me responderá como nos dias da sua mocidade, como no dia que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido e não me chamará mais de meu Baal. Jael voltando a praticar culto a Baal e Deus falando, olha, eu não vou tolerar a rebeldia de vocês, eu exijo fidelidade. Vocês hoje são uma prostituta. Olha que expressão pesada, irmãos. Deus falando que a nação de Israel era uma grande prostituta. Prostituta é alguém que se vende, não é? Estava se vendendo. E aí Deus está dizendo que vai atrair ela. Eu vou atrair vocês. Assim como Oséias atraiu Gomer de novo. Pagou o preço para ter ela de novo. O próprio Deus está dizendo, eu vou agir com essa graça para com vocês e vou trazer vocês de volta. Mensagem de redenção de Oséias 1 de 10, versos 10 e 11. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá a eles, vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. É isso que nós somos, irmãos. A mensagem de Oséias expõe a gente na nossa condição natural, e Deus fala assim, olha, não importa o que você fez no passado, não importa quantas vezes você se rebelou contra mim, vocês serão chamados o meu povo, vocês são filhos do Deus vivo, amém? Essa é a mensagem resultante dos profetas menores, e alguém vai dizer para mim que aqui não tem evangelho, aqui é o tempo da lei, aqui é o tempo da antiga aliança. A antiga aliança, só o fato de Deus ter uma aliança com o homem já é fruto da graça e da misericórdia dele. Todos nós também precisamos preparar e pensar nessa tendência que a gente tem à prostituição espiritual, a gente se corromper e a gente continuar buscando fidelidade a Deus. Próximo profeta, Miqueias.
Diz assim, o assunto central de Miqueias: Belém será o berço do Messias. Palavra-chave, contenção, versículo 4, verso 1, chave. Nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão os povos. Esses versículos chaves, na verdade, eles vão sempre costurando um sentido mais amplo da aliança, em que Deus vai conduzindo o povo de volta, né? Miqueias denuncia um estado de predominância da injustiça social, em decorrência de que Israel tinha líderes vorazes que só visavam seus próprios interesses. E aí ele profetiza pesado contra esses líderes. Mais uma vez, mais um profeta, era sempre assim. Ele fala assim, capítulo 3, verso 1. Eu disse: escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel, por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça? Mas vocês odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e lhes arrancam a pele, quebram os seus ossos e os repartem em pedaços que vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Falando sobre o modo como ele via a crueldade com que aqueles homens agiam. E eu estou entendendo aqui que ele não está falando literal, ele está falando do que as práticas inescrupulosas deles enquanto governantes e líderes provocavam no povo. O povo é destruído, o povo está esquálido, né? As suas forças estão se esvaindo completamente. E esse contexto só se consolida em Judá por falta de verdadeira profecia. Estava faltando profecia. E ele diz assim no capítulo 2, verso 6: eles dizem: não profetizem tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Estaria o Espírito do Senhor irritado? Será que ele agiria assim? De fato, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Queriam calar os profetas, né? E aí a mensagem de redenção de Miqueias é o texto onde está presente aquela passagem que diz, capítulo 5, verso 2: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias já está vislumbrando o cativeiro, mas já está vislumbrando também o reinado do Messias. Já está vislumbrando também o fato de que de Belém sairia aquele que haveria de governar sobre Israel. E o que Miqueias está cobrando do povo é simplesmente coerência. Essa palavra é muito importante, gente. A gente tem visto verdadeiros impérios eclesiásticos surgirem no nosso país e fora também, mas vamos falar da nossa realidade. De gente que tem habilidade como gestor, é empreendedor, líderes de igrejas que sabem multiplicar o talento, mas que não tem coerência, não vivem conforme aquilo que o Evangelho prega. Miqueias fala assim, no capítulo 6, verso 7: será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Miqueias tem essa característica de ter uma mensagem muito simples. O que está se pedindo de você, gente? Não está se pedindo muita coisa, não. É só que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Vida cristã normal. Diante de todo o mal que a gente está vendo se multiplicar no mundo, o que está se requerendo de mim e de você? É alguma coisa, né, demais? Não, é o básico. O que se requer da igreja de Jesus hoje? Que ela saia por aí curando todo mundo. Na igreja primitiva não acontecia isso o tempo todo, todo mundo curando todo mundo, não. Muitas vezes a gente lê as cartas de Paulo, a gente lê as epístolas, a gente vê que o que se requer da igreja é simplesmente vida cristã normal.
É simplesmente uma vida que está buscando justiça, buscando santidade, buscando humildade, buscando ser misericordioso com as pessoas. E Miqueias, então, prega no final do livro. Ele coloca, acho que eu não botei aqui, já passei aqui, peraí, gente. Não sei como é que eu fui parar tão para frente aí não, acho que eu fui esbarrando aqui, né? Gente do céu. Só que tá de cabeça para baixo. Tô brincando. Eu estava apertando o botão de cima, era o botão de baixo. Acabei dando spoiler da aula toda, poxa. É porque ele não está na ordem de bíblica, não. Vocês acabaram vendo que ainda tem 72 slides. A gente vai parar onde precisar, tá bom, Clovinho? Me segura aí. Eu, porém, olharei para o Senhor. No capítulo 7 de Miqueias, só para a gente encerrar Miqueias. Gente, eu voltei a fazer a mesma coisa. A idade vai chegando, o cérebro começa a funcionar mais devagar. Eu gosto muito desse capítulo 7. Talvez quem está mais tempo na igreja já me ouviu pregando umas 3 ou 4 vezes sobre esse mesmo texto aqui, que Miqueias 7. Mas é um texto que ele faz uma descrição detalhada, gente, daquilo que é o Brasil hoje. O juiz aceita suborno, a mulher se volta contra o marido, os governantes aceitam presentes, e toda essa bagunça moral ou imoral, né, que virou o nosso país. Mas eu gosto muito desse versículo que eu não coloquei ali, me perdi à toa, porque eu vi que eu não coloquei nos slides, né, que é Miqueias 7:7, em que ele, logo no final do livro, no final do capítulo, ele fala assim: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Meu Deus me ouvirá. Olha como é que está esse mundo, olha como é que está o povo de Deus, olha quanta coisa errada, olha quanta incoerência. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Eu tenho o dever de olhar em redor, mas eu não posso olhar só em redor, eu tenho que olhar para o céu também. Amém, irmãos? Então essa é a mensagem de Miqueias. Agora o terceiro período, e aí a gente já vê que Israel sumiu do mapa. Israel foi dominado pela Assíria, o cativeiro assírio em 722, né, que era a nação, como a gente viu, né, um pouco mais ao nordeste, assim, e ela invade Israel, e esse cativeiro assírio foi fruto de juízo, foi o primeiro cativeiro, mas Judá continua lá em Jerusalém, povo de Judá. E aí esses profetas que estão listados aí, profetizam nesse período em que Israel já tinha sido levado para o cativeiro, mas Judá continuava firme, né? E aí, primeiro profeta, Naum, o assunto central, destruição de Nínive. E aí, gente, Naum é um livro maravilhoso, que 100 anos antes tinha acontecido a história de Jonas, mais ou menos 100 anos antes, né? Em que Deus foi misericordioso, teve um avivamento em Nínive, mas agora Nínive já está em outro momento, já voltou para os seus deuses. Se Israel, que era o povo de Deus, o povo da aliança, se voltava para outros deuses, imagina uma nação pagã como Nínive 100 anos depois do episódio de Jonas. Essa história, irmãos, esse dado é um dado muito importante. A gente vê as mesmas nações que num dado momento sendo extremamente fiéis a Deus, as mesmas pessoas em outros momentos caindo. Isso deve acender uma luz de alerta. Caramba, quer dizer então que eu, que hoje estou firmão aqui na rocha, posso daqui a pouco estar perdidão? Posso. Eu tenho que vigiar todo dia. Orem sem cessar. E aí, olha o que diz Naum, a profecia de Naum, versículo-chave: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés.
Diz o contexto, então, é um contexto em que Naum profetiza a queda de Nínive, capital da Samaria, capital da Síria, perdão, irmãos, nesse período, mais ou menos 100 anos antes, 100 anos depois de Jonas, né, da história de Jonas. E aí, em geral, os profetas davam uma ênfase muito grande ao juízo sobre Judá ou sobre Israel. No caso de Naum, não, ele vai dar toda a ênfase de juízo sobre uma nação inimiga, que é Nínive. E aí, essa Assíria é aquela Assíria, né, do sermão de domingo, né? O Salmo 116 foi escrito por Ezequias, o rei Ezequias foi cercado pela Síria, um exército com 185 mil soldados, e ele ora ao Senhor, e o Senhor manda um anjo que mata aqueles 185 mil soldados. Então é o juízo contra essa Síria que o Senhor está dando aqui nesse texto. Então há uma alusão no capítulo 1, verso 2. Aí, gente. No capítulo 1, verso 15, tem uma alusão clara ao Evangelho de Jesus, né? Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia paz. Celebre as suas festas, ó Judá, cumpra os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você. Ele foi inteiramente exterminado. Vejam que Naum é um livro de promessa de livramento sobre Israel, sobre Judá, né, e ao mesmo tempo de juízo sobre o inimigo do povo de Deus. E aí no capítulo 1, verso 12, diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Então o que Deus está falando é assim: olha, eu vou vingar o povo de Judá, eu vou dizimar os ninivitas, mas Judá vai passar por um novo momento, né? Vou acelerar aqui, vou passar para Sofonias, próximo profeta, para a gente tentar fechar aqui dentro do tempo. Assunto central de Sofonias: o advento de uma linguagem pura. Uma linguagem pura, palavra-chave, resto, versículo-chave 2:3. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Sofonias profetiza no tempo do reinado de Josias sobre Judá, prometendo juízo sobre o remanescente de Baal. Olha que interessante. Existia um remanescente de Baal ali. E aí ele diz assim, capítulo 1, verso 4: estenderei a mão contra Judá e contra todos os moradores de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal e a lembrança dos ministros, dos ídolos e dos sacerdotes. Jerusalém havia se tornado opressora, rebelde e manchada. Capítulo 1, verso 3. E aqueles que haviam sido colocados por Deus ali para zelar pela cidade haviam se corrompido. Capítulo 3, verso 3. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do anoitecer. Os seus profetas são levianos e falsos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Ele ataca aqui 3 categorias importantes. Primeira, dos juízes. Segunda, dos profetas. Terceira, dos sacerdotes, que são atacadas porque estavam profanando o santuário e a lei do Senhor com a promoção da injustiça. Mas Sofonias profetiza também contra os inimigos de Judá. Sofonias expressa uma situação insustentável que ocasionaria no exílio babilônico sobre Judá. Sofonias 3, verso 20. Mensagem de redenção. Naquele tempo farei com que vocês voltem e os recolherei. Certamente farei de vocês um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Quando eu restaurar a sorte de vocês diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Ou seja, o Senhor aponta para uma mensagem de redenção. Um pouco antes, no verso 14, ele diz assim, ó:
Cante, ó filha de Sião, grite de alegria, ó Israel, alegre-se e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor retirou as sentenças que eram contra você e afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Você não precisa mais temer mal algum. Então, a aplicação de Sofonias para a nossa vida é que a gente precisa também, gente, cultivar sempre uma vida devotada a Deus, para a gente nunca cair nessa degeneração moral e espiritual. Clovinho, dá para avançar em mais 5 minutos, talvez? Vamos fechar então em 3:30, né? Abacuque, nosso próximo profeta aqui. O justo viverá pela fé, tema central, não é? E aí, eu vou pular o verso-chave, para a gente entrar aqui no contexto que eu acho mais importante, né? Abacuque profetizou no contexto pré-exílico de Judá, anunciando fatos dramáticos que se desenrolaram a partir do ano do exílio. Capítulo 1, verso 3. Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Então o povo, mais uma vez, mais um caso de injustiça social, né? Nesse livro que Deus cria a profissão do publicitário. Você sabia disso? Que é Abacuque, capítulo 2, verso 2? Olha o que diz aí, ó. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, né? Aqui o outdoor estava criado por Deus, estava inventado. Lá nos Estados Unidos chamam de billboard, né? E a gente inventou essa palavra em outdoor para isso. E aí, gente, é nesse texto aqui também que está aquela passagem famosa da reforma, dos reformadores. Eu passei demais aqui. Eis que a sua alma está orgulhosa, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A profecia fala sobre o fato de que o justo viverá pela sua fé, mesmo quando tudo está caótico em volta, não é? Isso aconteceu naquele tempo, aconteceu no tempo dos reformadores. A igreja estava completamente destruída, né? Desviada completamente da verdade, e Lutero cai essa ficha a partir da leitura desse texto que é citado por Paulo também em Romanos, né? O justo viverá por sua fé. O justo não vai viver pela estrutura que está sustentando, não é? Não era a estrutura de Israel, não era a estrutura da igreja romana, no caso de Lutero, não, só a fé do justo. Uma coisa muito relevante de a gente parar e pensar é que durante todos esses eventos proféticos, Deus sempre cultivou, mesmo diante de grandes episódios de juízo de Deus sobre o povo, Ele sempre preservou um remanescente. Sempre existiu o justo que vivia pela sua fé. Alguns falam assim: eu não quero mais saber de igreja, a igreja não está com nada, atacam a igreja. Mas na verdade, Deus quer saber como é que está a qualidade da nossa fé. A pessoa pode estar dentro da igreja e vivendo uma qualidade de fé tremenda, pode estar dentro de uma igreja toda errada aí, e está salvo e andando com Deus, porque o justo não vai viver pela estrutura da igreja, pela estrutura, seja do lado que for, ele vai viver pela sua fé, e é uma coisa que vem de dentro para fora, não é? E a palavra ensina a gente a enxergar tudo por essa perspectiva. E mensagem de redenção de Abacuque, né? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A promessa de que, uma coisa muito interessante que eu li recentemente é que a gente tem a ideia de que a gente precisa alcançar as pessoas que estão perdidas para Jesus, porque afinal de contas elas são o objetivo de toda a missão da igreja. Será que são as pessoas que estão perdidas que são o objetivo de toda a missão da igreja? Um professor meu trouxe essa reflexão, né? Será que a gente tem que ir lá porque senão elas vão se perder e elas são o centro das atenções do mundo?
E aí ele falou, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que a missão da igreja existe por causa da glória de Deus. E esse versículo aqui lança luz sobre isso. Ele fala assim, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O projeto missionário de Deus é a restauração da glória perdida na queda. Pessoas precisam se converter para voltar a glorificar a Deus, para conhecerem a glória de Deus. Deus é importante, Ele é o Criador. E isso coloca a gente no prumo de novo, né? Nossa missão não é antropocêntrica, é teocêntrica, né? E aquele versículo que a gente gosta muito de citar aqui também está em Abacuque. Aviva a tua obra, Senhor. Olha que oração linda. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Aquele clamor. Abacuque é fiel em meio à infidelidade, esperançoso no contexto de desesperança. Ele termina o texto dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amém? Então essa é a mensagem da palavra. E, por fim, período do exílio do Reino do Sul. E aí agora, finalmente, o Reino do Sul também foi levado no exílio, agora babilônico, em 586 a.C. E Ageu e Zacarias pregam nesse período, e agora é o período em que Ageu vai chacoalhar o povo e dizer assim: olha, vocês se acomodaram com o exílio. Olha aí, a casa de Deus está abandonada até hoje, vocês estão preocupados em fazer casas luxuosas. Vocês se esqueceram que a gente tem uma identidade, a gente precisa restaurar essa identidade. E ele já começa a conduzir a jornada de Israel em relação à reconstrução do templo, né? E o Senhor desperta o espírito de Zorobabel, governador de Judá, que foi liberado por Dario, rei da Pérsia. A Pérsia tinha dominado sobre a Babilônia, e Dario então libera Zorobabel para governar sobre Judá. E o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, espírito de todo remanescente do povo, eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Aqui, gente, Deus começa a cumprir a promessa a Jeremias lá no período pré-exílico: eu vou mandar eles para a escravidão, eles vão ficar 70 anos, mas depois eu vou trazer eles de volta. E aqui Deus está cumprindo a promessa. Vou trazer eles de volta e eles vão reconstruir o templo e o culto vai voltar a ser praticado. E Ageu promete que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro. Amém? Então a mensagem de Ageu é uma mensagem de restauração pós-exílica, né? Depois de Ageu a gente vai para Zacarias. E aí, só para a gente dizer que passou por todos, vou ler só mais dois aqui. Zacarias. Não sejam como seus pais, quando os primeiros profetas clamaram: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertam-se dos seus maus caminhos e das suas obras más. Eles não ouviram, nem me deram atenção, diz o Senhor. Os pais de vocês, onde estão? E os profetas, será que ainda estão vivos? Zacarias vai sacudir o povo e falar: gente, lembra por que a gente está aqui há 70 anos no cativeiro? Agora Deus está dando a chance de a gente de novo reconstruir a nossa vida de devoção a Ele, o nosso propósito de existir como povo, nossa identidade. Agora a gente tem que parar agora e lembrar que onde é que estão nossos pais, onde é que estão os profetas? Já passaram, né? E aí, enfim, tem uma estrutura aqui de Zacarias que a gente não vai entrar no detalhe. Mensagem de redenção de Zacarias, capítulo 1, verso 3. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para casa, diz o Senhor dos Exércitos, eu voltarei para vocês, diz o Senhor. Voltem para casa e eu voltarei para vocês. Entendem? A mensagem dos profetas era essa. É essa a mensagem para mim e para você hoje. Jonatas, você está se sentindo meio longe de Deus, está meio frio? Volta para casa, Ele está sempre lá. Se você voltar para lá, Ele vai voltar para você. Você é a adúltera, você é a prostituta, você é a Gomer da história, mas
Ele vai estar sempre disposto a te acolher de volta. E por fim, Malaquias, o último dos profetas menores, já no período pós-exílico, e aí Malaquias já encosta ali, né, no período interbíblico. São os 400 anos de silêncio profético que vão se suceder a partir daí até a revelação dos evangelhos, né? O advento de Cristo. Peraí que eu passei aqui. Na cronologia aí dos profetas e reis, né? Malaquias, já naquele período... Mas será que eu passei errado, gente? Aqui. Não. Aqui, né? Tá. Então, olha o que Malaquias fala. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Na verdade, o ataque de Malaquias não era um ataque só à questão material. A questão material naquele momento estava sendo muito importante para Judá, porque eles estavam reconstruindo o templo, reconstruindo a realidade e a identidade deles como povo. E Malaquias, ao longo do livro, ele faz o tempo todo essas perguntas reflexivas. Acaso vocês estão roubando a Deus? E aí vocês perguntam, em que a gente está roubando a Ele? E aí ele dá a resposta, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Aí você vai, se você ler o livro, você vai perceber que a preocupação dele era falar sobre falta de fidelidade generalizada a Deus. Que dízimos e ofertas era só uma das expressões disso. O culto de Deus não está sendo praticado devidamente e você não está cumprindo a sua parte. E você precisa se voltar, se lembrar da lei de Moisés, capítulo 4, verso 4, a quem eu escrevi no Horebe. Aí ele fala do profeta Elias, ele fala, e aí ele termina o Antigo Testamento com esse versículo que eu vou ler aqui, está aqui no finalzinho, ele fala assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. O final do Antigo Testamento, que encerra aqui em Malaquias, é um final em que ele se lembra de Moisés e a lei, se lembra de Elias como representante dos profetas, e aí ele termina falando que o Senhor viria e converteria o coração dos pais aos filhos, para que ele não venha e castigue a terra com maldição. Uma promessa de livramento, mais uma vez, né? Então, gente, eu tentei fazer esse resumão. Isso foi um desafio muito grande para mim, porque se trata de 12 livros proféticos. Eu tentei condensar o máximo aqui. Foi a primeira vez que eu ousei fazer isso, desafiado pelo Clovinho. Mas a gente vai, assim, em suma, eu queria até elencar aqui no final, e não consegui parar para fazer isso, o que é mais importante a gente entender de toda essa mensagem. É claro que a gente foi soltando isso ao longo dessa exposição, mas em suma, é isso, não é? A gente vê o Evangelho presente em cada profecia, em cada manifestação de Deus, e a mensagem de Deus em momento nenhum, em toda a Bíblia Sagrada, é só uma mensagem de juízo. Ela é sempre acompanhada de uma mensagem: se você me buscar, eu vou até você, onde quer que você esteja. Eu mandei meu filho para morrer por vocês, eu tenho uma promessa de redenção, de vida eterna, e vocês podem experimentar isso, se vocês decidirem sair em minha direção. Amém?